Estamos iniciando mais uma live JR. Muito boa tarde. Live transmitida pelas plataformas do Jornal da Record, do R7.com e que é também transmitida pelo Play Plus e no nosso canal do YouTube. Vacinação contra a Covid-19 é o nosso tema. E para esclarecer dúvidas e outras informações importantes, nós temos hoje duas convidadas. A doutora Rosana Richman, médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, prazer estar com vocês. Temos também a presença da doutora Flávia Bravo, que é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Bem-vinda, doutora Flávia. Bem-vindo, vou estar vocês todos, um prazer também estar aqui. E quem também participa aqui comigo é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Olá, Fábio. Olá, Celso, boa tarde a todos. Eu lembro que o internauta pode encaminhar as suas dúvidas e questões às nossas convidadas através das nossas redes sociais. Esta live JR vai ser exibida pela Record News logo mais a partir das 18h10. Assunto: a variante Delta detectada na Índia preocupa as autoridades de saúde do mundo inteiro. Sabe-se que ela é mais transmissível. Nós temos no Brasil registro de transmissão comunitária em pelo menos 7 estados. 4 mortes confirmadas no Rio de Janeiro e mais de 100 infectados. Eu pergunto às nossas convidadas, qual a diferença da variante Delta para com as que surgiram em Manaus, aqui no Brasil, a da África e a do Reino Unido? Começando com a doutora Rosana. Pronto, vamos lá. Eu diria para você, Celso, para ficar claro para todo mundo, que acho que a maior diferença entre a Delta em relação à Gama, que é a de Manaus, né, só para a gente se habituar a falar as letras gregas, a Beta, que é da África do Sul, e a Alfa, que era lá do Reino Unido, é que a Delta ela tem uma capacidade de infectar as pessoas, de transmissão muito maior. Traduzindo em números, né? A Gama, por exemplo, a gente sabe que uma pessoa infectada ela pode transmitir para mais ou menos 2, 3 pessoas suscetíveis. A Delta, essa conta é uma pessoa infectada para cerca de 6 a 9 pessoas suscetíveis. Então, por aí a gente já viu que a capacidade dela se tornar dominante num local é enorme. E por isso que a gente está vendo, muda a localização geográfica, mas a história é a mesma. Em pouco tempo, em poucas semanas, ela entra e realmente toma conta do pedaço. Então, eu diria para você que esta é a principal diferença. Em termos de virulência, em termos de causar doenças mais graves, daí, a princípio, pelo menos o que a gente tem de conhecimento até agora, é que provavelmente ela não causa essa doença mais grave. Ela, lógico, como ela transmite mais, ela vai acometer mais pessoas e, com isso, o número de casos aumenta bastante, como a gente está vendo em especial na Europa, mas se você for ver o número de mortes no mesmo período, quando a gente compara o ano passado, onde a gente tinha uma outra variante, e lógico, não tinha vacina, né? Se a gente compara dados de 2020 e 2021, a principal diferença não é nem a variante, é o fato de vacina ou não ter vacina. Então, este número de mortes, hospitalização e casos graves tende a não ser maior por causa da variante Delta. Não sei se ficou claro, mas acho que essa é a diferença que mais precisa ficar no radar das pessoas. Doutora Flávia, sobre as vacinas que nós já temos disponíveis, sobretudo as que estão permitidas no Brasil, nós já temos algum nível de segurança quanto à proteção para essa nova variante? Como é que está isso aí? Então, acho que a gente tem no Brasil, na verdade, né, a maior parte delas também é usada lá fora e a gente já tem alguns resultados. O que é importante em relação à Delta é que a proteção esperada, ou pelo menos o que se deseja, requer 2 doses. Daí a importância, não só, agora, nesse momento, de pensar em ficar ampliando população e incluindo novos grupos na vacinação, é garantir a vacinação completa com 2 doses, para aquelas vacinas que são de 2 doses, para que a gente tenha proteção contra a Delta também. É importante lembrar que a gente, com a nossa vigilância genômica, né, quer dizer, a descoberta de quais são os tipos que estão circulando aqui, de fato, é muito aquém do desejável. Esse número de casos que a gente tem detectados é certamente a ponta do iceberg, né? Então, nós já temos, com certeza, uma presença maior
e aí demanda uma maior necessidade de 2 doses da vacina para que a gente possa ter uma proteção contra essa variante Delta. Ao mesmo tempo que a gente diminui a circulação do vírus, a gente também diminui a chance de surgimento de novas variantes que podem também ser melhores adaptadas, como essa Delta, né? Ela está fazendo aquilo para que o vírus se dedica, que é sobreviver. Para ele sobreviver, ele precisa infectar mais, matando menos. Para ele não interessa matar. Ele quer que tenha muitos humanos para ele poder ir se replicando. E o jeito de fazer isso é vacinar. Agora, alguns municípios decidiram antecipar a segunda dose. Esta é uma opção boa? Para quem é a pergunta? Para as nossas convidadas. Não, então eu começo e a Flávia complementa ou a Flávia discorda, vamos dizer ou assim. Concordo. Ou concordo. Não, primeira coisa, Celso e Flávio, que eu sempre falo é quem não está atrapalhado, quem não está confuso nessa pandemia, está mal informado. Todo mundo que está bem informado não tem tão clara as respostas como essa que você fez para nós, tá? Então, acho que é bom deixar isso claro, que às vezes a pessoa fala, mas vocês falaram isso, não sei quando. A cada momento que a gente está vivenciando uma pandemia com um agente totalmente novo e, além disso, um agente totalmente cheio de surpresas, né? Ele sempre tem uma carta na manga que você não espera, o tal do coronavírus. Então, por isso fica difícil a gente afirmar qualquer coisa. Mas a minha visão é o seguinte, eu creio e me baseio na ciência para responder isso. Enquanto a gente não tiver, Celso, pelo menos a nossa população com uma dose de proteção, e ainda faltam brasileiros, população-alvo, estou falando acima de 18 anos, ainda faltam brasileiros para ganhar sua primeira dose, eu não encurtaria o prazo para a segunda dose. A gente precisa primeiro fazer a nossa lição de casa. Nós sabemos que a primeira dose, óbvio que o ideal são as 2 doses, o intervalo adequado, mas nós sabemos que uma dose, principalmente quando a gente fala de Pfizer e a vacina da AstraZeneca, os estudos mostram que para as formas graves da doença, hospitalização, morte, mesmo para Delta, a gente diminui bastante. Então, baseado nisso, a minha opinião pessoal é que nós temos que correr com a primeira dose para todo mundo, exatamente para já começar a poder encurtar esse intervalo da segunda dose, mas eu não faria isso antes de cumprir a vacinação básica de todo brasileiro. Doutora Flávia? Isso num cenário de poucas doses, né? Quer dizer, de limitação. É claro que a expectativa é de chegarem mais doses e a gente conseguir uma velocidade maior de vacinação. Hoje, pouco antes agora da entrevista, eu vi uma matéria dizendo que ontem nós conseguimos vacinar 2 milhões de pessoas. Se a gente consegue manter esse ritmo, permite que nós pensemos em novas estratégias, que é exatamente isso que a Rosana falou. A novidade de hoje pode ser uma notícia velha de amanhã, e a gente tem que repensar algumas estratégias em virtude das realidades novas que vem se impondo. Então, em relação ao encurtamento, isso vai implicar em mais doses para as mesmas pessoas. Então, nesse momento, é claro que eu concordo com a Rosana, não posso discordar de uma coisa dessa. É acelerar a vacinação para que nós tenhamos um percentual maior, o mais cedo possível, de vacinados, e aí podemos pensar com tranquilidade em adiantar a dose, talvez no primeiro momento para aqueles que a gente sabe que podem precisar disso com mais urgência, os pacientes imunodeprimidos, os pacientes com comorbidade, e aí a gente pensar nessas outras estratégias para conseguir vacinação completa, né, com 2 doses, em menor tempo, se possível. Doutora Rosana, como é que a senhora vê a perspectiva de vacinação jovens e adolescentes menores de 18 anos? Meu filho tem 12 e está feliz da vida, está achando que vai ser vacinado até o final do ano, principalmente porque ainda está com medo de voltar para a escola. Isso é possível? Fábio, ótima a sua pergunta. Eu te diria o seguinte, a primeira população entre 12 e 18 anos no Brasil, estou falando do Brasil, com o cenário atual, com o que nós temos de mortes, o que nós temos de circulação do vírus e o que nós temos de quantidade de vacina disponível. Então, no cenário brasileiro, a primeira população de adolescentes a ser vacinada é exatamente a população de maior risco para ter doença grave, né?
E daí eu falo do, sei lá, o adolescente que é obeso, o adolescente que tem uma asma grave, diabético, situações específicas de alto risco, porque nesta população específica, e se você pegar os números brasileiros e mesmo os internacionais, você vai ver que a população de 12 a 18 tem muito menor gravidade da doença, vírgula, exceto se fator de risco de base. Então, na minha visão, este é o primeiro grupo a ser vacinado, vendo o contexto que nós temos nacional. Depois disso, eu creio que se eu tivesse esse poder, eu pegaria as nossas doses e aceleraria a segunda dose da população como um todo para diminuir a transmissão de vírus. Porque quando você faz a primeira dose, você diminui risco e gravidade e morte. É o objetivo número 1, é garantir vidas. O objetivo número 2 é diminuir a circulação do vírus. E para isso eu preciso das 2 doses. Então, se tivesse vacina para escolher, lógico, se eu pudesse, eu dava para todo mundo, mas se eu não tenho e tenho que escolher os grupos de maior risco, prioritários, no adolescente eu começaria com os de alto risco, depois eu encurtaria o intervalo entre as doses para a população como um todo, e se eu tivesse vacina suficiente, o terceiro grupo seria, com todo respeito ao seu filho, né? Mas seriam os adolescentes saudáveis. Claro. Acredito que ele seja. Sim. Porque o risco... E olha, com a história do pessoal estar vacinado, hoje mesmo, eu atendo, no meu consultório, hoje eu estou atendendo mais gente jovem, não vacinada, com Covid, do que pessoas mais velhas. E o quadro, invariavelmente, lógico, não estou falando que é todos, mas invariavelmente é um quadro mais tranquilo. Então, eu faria essa estratégia que eu estou te falando. E é importante lembrar também que, diferente do que acontece com as crianças, com o adolescente, aparentemente, eles têm uma importância na transmissão também. Então, no dia que a gente conseguir, que eu concordo com a estratégia que a Rosana propôs aí, e conseguir estender, a gente vai conseguir também acelerar o controle a partir do momento que o adolescente tem um papel importante na transmissão. Ele se expõe, ele toma menos cuidado e ele transmite diferente do que acontece com as crianças, que a gente sabe que o papel na transmissão não é tão importante. Nós temos ainda uma carência maior, né, de vacina para imunização de toda a população. Tomar a primeira dose de uma farmacêutica e a segunda de outra é seguro e eficaz? Eu pergunto isso porque quero estender o seguinte: um idoso tomou as 2 doses da Coronavac e fez um exame que detectou poucos anticorpos. Isso em Minas Gerais, em Guaxupé. E que ele conseguiu, na justiça, uma indicação médica para tomar a 3ª dose. Né? Esse caso pode abrir a precedência para que outras pessoas entrem na justiça pedindo uma dose extra? Celso, eu vou começar a responder e eu espero que não. De verdade, eu acho que seria um tremendo do estrago se a gente começar a fazer isso. Por que eu estou falando isso? Primeiro, o exame sorológico, a pesquisa de anticorpos neutralizantes, esses exames, Celso, não está validado. Eu não tenho autorização para falar que alguém que não tem anticorpos detectados não está protegido contra o coronavírus. E eu sempre faço um paralelo com alguma coisa que vocês vão me entender. Gripe. Gripe é um vírus respiratório que a gente conhece faz tempo. E daí eu pergunto, Celso e Fábio, quantas vezes vocês fizeram sorologia, exame de sangue, para ver se você tinha anticorpos contra a gripe depois da vacina? Nunca. Para me falar que nunca, concorda? Por quê? Sim. Vírus respiratório não combina com exame sorológico específico. Não, a gente não tem o que a gente chama de correlato de proteção, que significa quanto eu preciso de anticorpos para considerar alguém protegido ou não contra a Covid-19. E mesmo porque a gente tem um outro mecanismo de proteção, que é a nossa imunidade celular, que a gente não dosa através de sorologia, que também tem um papel muito importante. Então, se alguém começar a entrar na justiça, essa pessoa já tem 2 doses, tem gente que tem 0 doses. Então, eu acho que do ponto de vista, eu diria até de ética, de consciência, de ciência, na minha visão, é muito mais importante eu fazer a vacinação básica do povo brasileiro e quiçá, do mundo inteiro, porque não adianta também a gente estar aqui todo mundo vacinadinho e esquecer da África, esquecer de outros países que nem começaram a vacinação ainda, em vez de começar a pensar em dose a mais, pelo fato de não ter anticorpos detectados.
Eu acho, Celso e Fábio, que é uma questão de tempo a gente sim indicar uma terceira dose para a população como um todo. Quem tomou Coronavac, eventualmente até quem tomou as outras vacinas. Os estudos estão começando agora. Então, eu acho que vai chegar um momento que nós vamos sim falar, olha, está aprovado, é isso mesmo, nós vamos precisar de uma terceira dose. Neste momento, a gente não tem essa informação e eu não iria por esse caminho. Eu acho que assim, alguém precisa chegar aos juízes, porque ele certamente autorizou essa vacina, ou obrigou essa vacinação em cima de uma premissa que não é verdadeira. Faltou uma orientação para esse juiz. O fato de não ter sorologia positiva não significa que ele não está protegido, e certamente foi a base para esse veredito. Então, eu acho que alguma coisa deve ser feita para uma orientação, né, em relação a essas decisões, e se isso começar a se replicar, um movimento nesse sentido tem que ser feito, e é de orientação mesmo, é de educação do judiciário. Doutora Flávia, deixa eu interromper a sequência aqui e conduzir as nossas convidadas duas manifestações que vieram através do Facebook da Record TV, a do Nilson e da Joyce Assis. O Nilson diz assim: eu ainda não tomei, tenho 62 anos, pois não tive confiança em tomar. Qual a melhor vacina? Joyce Assis: boa tarde, eu ainda não tomei a minha vacina e não tenho coragem para tomar, pois não estão confiando nessas vacinas. Alerta das nossas convidadas a esses dois internautas. Doutora Rosana. Começa aí, Rosana. Bom, Nilson e Joyce, assim, primeiro falar para vocês que tem milhões de pessoas vacinadas no mundo inteiro, e se a gente, felizmente, começa a ver uma diminuição expressiva de morte, vou insistir nisso, porque o primeiro objetivo da vacina é prevenção de caso grave, né? E quando a gente fala em prevenção de caso grave, Joyce e Nilson, nós estamos falando de prevenção também de sequela pós-Covid. Porque nós temos a Covid aguda e nós temos uma boa porcentagem da população, eles falam que pelo menos 1/4 dessa população acaba tendo sequela pós-Covid. Então, quando eu previno casos graves, eu estou prevenindo não só para a sua saúde naquele momento, mas também o que pode vir depois de uma Covid-19. As vacinas atuais, se a gente pode criticar de alguma maneira, é o fato delas não serem 100% eficazes. E isso a gente sabe que a maioria das vacinas não são 100% eficazes, mas elas são sim muito boas para a prevenção de casos graves. Em termos de segurança, Joyce e Nilson, né? Nós temos muita gente vacinada no mundo inteiro, com diferentes raças, diferentes idades, diferentes doenças de base, e nem por isso, vocês estão vendo, nós estamos vendo qualquer problema do ponto de vista de evento adverso. Então, a vacina não é um equipamento de proteção individual, não é só para você, é um equipamento de proteção coletiva. Felizmente, vocês estão saudáveis, provavelmente porque muita gente em volta de vocês está vacinado. E com isso faz uma barreira para o vírus não chegar em vocês. Então, eu julgo que eu acho que quanto mais vocês tiverem de informação, de fontes seguras, fontes sérias, vão atrás disso. A vacina mudou a história da humanidade. Depois da água potável, a vacinação é o gesto, o ato mais importante em saúde pública. E nessa pandemia, isso não vai ser diferente. Exato. E em relação à segurança, além da vida prática que a gente já tem 8 meses, né, de campanhas ao redor do mundo, milhões e milhões de vacinas aplicadas. Quais as notícias que a gente tem em termos de quantidade de eventos adversos graves? São muito poucos comparativamente com a quantidade. Nenhuma vacina, nenhum medicamento, nenhum amendoim ou uma gelatina com corante tem tão pouco risco de dar uma alergia ou um evento adverso grave. É preciso, como a Rosana falou, buscar informações em locais, em fontes de confiança em relação à segurança. E confiar, porque realmente é o que vai fazer a diferença. E, com certeza, o risco da doença é muito maior do que um eventual risco de alguma reação grave à vacina. E aí é uma questão de convencimento e de não pensar egoisticamente. É a questão da vacinação como uma questão cidadã. É proteção sua, é proteção dos outros. Às vezes você pode adoecer, ter uma doença leve, mas tem contato com um parente, uma pessoa querida, que pode ser imunodeprimida, que pode ter algum problema de saúde, e essa pessoa evoluir mal.
Doutora Flávia, eu queria que a senhora me falasse um pouquinho sobre essa eventual mistura de vacinas, né? Eu tomei, por exemplo, a primeira dose da AstraZeneca e uma segunda dose, se por um acaso tomada Pfizer, Corona, enfim, o que quer que seja, como é que tá esse conhecimento? Porque parece-me que existem pesquisas que até de certa forma já dão algumas evidências de que seria positivo em algum aspecto. Mas será que é possível também, às vezes, a falta de uma determinada vacina? Vamos supor que eu chego lá no posto, lá não tem uma e eles me dão outra. Isso pode acontecer? E se acontecer, tem algum Pode, problema? erro programático humano. Quer dizer, essa questão está sendo estudada, inclusive, porque há interesse exatamente nessa situação. Numa situação que a gente vive com um estoque limitado de vacina, países grandes como o nosso, com necessidade de muitas doses. É bom que nós tenhamos essa informação. E se a gente pensar em vacinação ao longo do tempo, eu não gosto de dizer que é pensar em terceira dose ou não. Às vezes é uma questão de ajuste de esquema, e isso faz parte da história das imunizações. A gente começa a vacinar pensando num esquema e a vida pode mostrar que o esquema pode ter que ser alterado e, de repente, com a coronavírus vai acontecer isso. Nós não vamos ter que fazer terceira dose. De repente, o esquema vai ter que ser outro, né? É um outro jeito de encarar a proteção da comunidade em relação à doença. Então, estudos e ensaios já tem algumas publicações ou algumas divulgações de resultados estão sendo feitos exatamente por isso, para que a gente possa ter segurança em caso de erro por vacinação, né, com marcas diferentes, ou até como uma possível estratégia de futuro. O que a gente tem até agora, em relação, principalmente, a gente já tem coisas publicadas com a AstraZeneca em relação à Pfizer, ora como dose de reforço ou complementação, enfim, são vários os desenhos de estudos que estão em andamento. O que a gente tem é uma boa, dos resultados até agora, uma boa resposta em termos de proteção, talvez com um pouco mais de eventos adversos. A gente tem que lembrar que são plataformas diferentes e a gente tem que descobrir se isso implicaria em um risco maior de eventos adversos, e aparentemente implica, mas nada que nos preocupe tanto, mas com uma boa resposta em proteção. Então, essa é uma resposta que virá, e os estudos estão sendo feitos para isso, e para quem hoje aconteceu isso por erro programático humano, como se chama, tem já a recomendação do Ministério da Saúde em relação a isso, não se preocupar, vigiar evento adverso, mas provavelmente uma coisa que vai acontecer no futuro. E provavelmente houve proteção, tanto é que não é recomendada uma dose a mais, né? Ou mudou essa recomendação, Rosana? Nem sei se mudou no último plano, mas em princípio é isso. Não, eu Fábio, só para complementar rápido, um exemplo prático disso já são as gestantes, né? Então, a gente sabe que a vacina, por exemplo, de vetor viral, no nosso caso aqui, Janssen e AstraZeneca, elas não estão liberadas pela Anvisa para gestantes. Então, a gestante que vamos supor que você, Fábio, fosse ou sua esposa, vamos supor que sua esposa tomou a vacina da AstraZeneca junto com você e depois ela engravida. E ela precisa fazer a segunda dose. E a Anvisa não está liberando a segunda dose para gestantes. O que faz? Faz exatamente isso. Você faz o que a gente chama de mismatch, ou seja, você mistura aí os fabricantes. Isso já está autorizado. Aqui no estado de São Paulo é uma realidade. Então, quem tomou a primeira dose e engravidou vai fazer sim no intervalo regular, né, que atualmente é de 3 meses, a segunda dose, preferencialmente com a vacina Pfizer. Então, isso já é uma realidade aqui no nosso meio, porque a gente julga que é mais importante você manter essa pessoa protegida do que você adiar e não fazer essa segunda dose ou deixar muito mais para frente. Nós noticiamos que há uma parcela considerável de pessoas que tomaram a primeira dose e não foram tomar a segunda dose. Nós temos aqui a manifestação através do Instagram da Record TV, da Giane Jaqueline, dizendo que tomou a primeira, está com receio de tomar a segunda por ter passado muito mal. Isso pode acontecer, acontece porque eu tenho algum conhecimento de algumas pessoas próximas que tomaram a vacina e tiveram um mal-estar pelo menos durante um dia. O que as senhoras recomendam? Doutora Flávia? Evento adverso pode acontecer com qualquer vacina.
E essa própria pessoa, me desculpe, não lembro o nome, Giane, que se sentiu muito mal, o que aconteceu? Ela se sentiu mal e passou. Isso pode acontecer, é um número menor, pequeno de pessoas, mas isso pode acontecer, está previsto. Qualquer vacina, inclusive algumas vacinas que são usadas na nossa rotina, são associadas até com uma incidência maior desse tipo de evento adverso. E a maioria das pessoas tem uma tolerância maior. Veja a vacinação das crianças. Qual é a mãe que não encara com uma certa tranquilidade e naturalidade aquele seu bebê que fica chatinho durante uns dias, com dor na perninha, com febre, recusa mamar, mas sabe que aquilo é uma reação passageira que não vai deixar sequela, exceto a proteção do seu bebê. E é a mesma coisa, a tolerância a evento adverso é menor nos adultos. E essa questão da Covid, tão falada e tão divulgada em mídia, e com os eventos adversos que são esperados, que são normais, que são temporários, que são autolimitados, não deixam sequela, acabam ganhando uma importância muito grande. Eu tenho medo de ter Covid grave, internar ou morrer. Eu consigo suportar um dia de mal-estar, calafrios. Eu acho que tem que pôr na balança qual é o efeito da vacina e qual é o efeito da doença. E saber que, pelo menos em relação à vacina AstraZeneca, estatisticamente, aparentemente, a primeira dose está mais relacionada a uma frequência maior de eventos adversos do que a segunda. Ou seja, na segunda dose, não necessariamente você vai ter aqueles eventos adversos. Não, eu só também complementando e aproveito para falar que eu tenho pacientes meus que fizeram exatamente o que a Jane falou. Olha, tomei minha primeira dose, tive uma baita da reação e estou na dúvida se eu faço a segunda dose. O que eu falo para eles? Primeiro, em especial a AstraZeneca. A primeira dose, classicamente, a gente sabe que ela dá mais reação mesmo. Então, o pior já foi, eu digo para eles. O pior já foi, a primeira dose já foi, aquela reação que é esperada ser mais intensa é com a primeira dose. A segunda dose costuma ser mais tranquila. E 2, o dia da vacinação, se precisar, teve qualquer evento adverso, toma um sintomático, toma um paracetamol, faz alguma coisa no sentido de amenizar aquela reação. E daí meus pacientes, ontem mesmo recebi um que falou, olha, Rosana, já fiz a segunda dose, estou ótima, deu tudo certo. Eu falei, e eu até acho legal eu receber esse feedback dos meus pacientes quando a gente acaba convencendo eles da importância da segunda dose de vacinação. Eu confirmando o que a gente espera, né? Que na segunda tenha menos. Como com o meu marido aconteceu a mesma coisa. Eu tomei a Astra, tive uma febrezinha, mas pensando no que a gente vê, né? De fato é o que vocês estão falando. Vamos dizer que não é nada. Agora, diga uma coisa, a Sputnik também está chegando aí, né? Parece-me que na semana que vem já pode começar a vir as primeiras doses da Sputnik. Doutora Rosana, como é que a senhora vê mais essa vacina chegando? Como é que ela está para vocês? Bom, Fábio, primeira coisa, quanto mais vacinas nós tivermos, melhor. Óbvio que, sem dúvida, né, o Brasil é um país que deseja muito ter várias vacinas. Segundo aspecto, a Sputnik, do ponto de vista de plataforma, então, quando saíram todas as vacinas, a gente não tinha experiência pessoal com as vacinas, eu sempre achei muito interessante o que os russos fizeram, porque eles usam o vetor viral, que é igual à AstraZeneca, só que a primeira dose que você tomou da AstraZeneca vai ser igualzinha à segunda que você vai tomar ainda daqui a pouco. A vacina é exatamente a mesma e o vetor viral, ou seja, aquele adenovírus para estimular o teu sistema imune, para você poder desenvolver lá os anticorpos da Covid-19, é o mesmo. O que os russos fizeram? Eles fizeram a primeira dose diferente da segunda. Então, assim, o pedaço do coronavírus, óbvio que é o mesmo, mas o vetor, para poder estimular o sistema imune, eles colocaram o adenovírus de na primeira dose e um outro adenovírus na segunda dose. Então, do ponto de vista de ideia, teoricamente, para mim, eu acho uma grande sacada o que os russos fizeram. Agora, vamos para o outro lado. Por que a Anvisa não ainda aprovou essa vacina para uso emergencial? Porque ela tem alguns problemas do ponto de vista de boas práticas. E isso, sem dúvida, é uma das coisas que para nós é muito importante. Então, eu sempre falo, se a Anvisa aprovou alguma dose para uso emergencial ou uso definitivo, pode levantar o braço e ir lá e tomar sua vacina. Eu confio plenamente na nossa agência regulatória. Se a Anvisa ainda não autorizou esse uso, e sim sob vigilância, sob um estudo, ótimo, nós vamos ter uma outra vacina no nosso meio, porém,
nós vamos ter que ter algum controle nessa vacinação, e eu estou de acordo. Então, eu acho que esse aspecto que tem a ver com a vacina em si, no ponto de vista, mesmo as publicações da Sputnik, né, a gente é um pouco menos claro do que as outras vacinas. Então, isso, claro, para nós, a gente acaba tendo um pouquinho mais de receio no sentido de poder acompanhar os vacinados. Então, essa é a minha opinião, não sei o que a Flávia pensa, mas essa é a minha opinião. Porque quando pega, assim, pelos critérios de boas práticas, a gente pensa em qualidade, a gente pensa na resposta final, né? Então, é uma vacina que tem tudo para ser excelente, realmente uma sacada, né? Porque elimina a possibilidade de você fazer um anticorpo contra o vetor que atrapalharia a segunda dose. E ela elimina com essa ideia aí, de vetores diferentes nas duas doses. Mas quando passa por, né, essa falta um pouco de clareza nos estudos e a questão de não passar sobre os critérios de boas práticas, e aí implica também qualidade, não em segurança em termos de evento adverso, mas na qualidade do produto que estão te entregando, e isso obrigará uma vigilância boa da nossa parte para garantir, né, que o que a gente está fazendo vai trazer aquilo que a gente está esperando. Mas é claro que vacinas... A gente tem o exemplo da Argentina, parece que está muito satisfeita com o uso da Sputnik, e também tem uma agência regulatória que funciona. Então, vamos ter expectativas boas, mas fica aquela pulga atrás da orelha. O Antônio Lima, através do Instagram do R7, participa aqui da nossa live perguntando sobre a possibilidade de precisarmos tomar novamente mais para frente. O secretário de Saúde de São Paulo anunciou que teremos vacinação anual, né, em janeiro de 22 contra a Covid. Eu pergunto, é uma previsão de novas cepas, assim como ocorre com a influenza? Qual é a extensão de validade das vacinas que nós estamos tomando nesse ano? Já existe o debate e alguns estudos sobre a terceira dose da vacina? Bom, eu começo falando, o secretário de Saúde é meu amigo, Jean. Eu só respondendo ao Antônio, minha opinião pessoal é que sim, nós vamos precisar sim de novas doses de vacina contra a Covid-19, porém eu não colocaria data. Por quê? Porque, de verdade, a gente ainda não sabe o tempo de proteção da vacina. O que nós sabemos, é óbvio que 2 doses de vacina, seja Pfizer, qualquer uma delas, o tempo de proteção, óbvio que é maior do que dose única, porque, inclusive, a gente nem sabe quanto protege uma dose só, daí a enorme importância de 2 doses. Agora, colocar data para a gente fazer uma revacinação, ou uma dose a mais, ou uma dose de reforço, seja o nome que a gente quiser usar, eu acho um pouco precoce, Celso. Eu acho que os estudos estão acontecendo, Pfizer está estudando terceira dose, a AstraZeneca está estudando terceira dose. Então, eu acho que vamos esperar, aguardar o resultado, visto que na vida real a gente não está vendo problemas em quem já tomou as doses. Vai falar, mas eu conheço gente que tomou 2 doses e teve a doença. Tudo bem, as vacinas não são 100%, a gente está falando isso. Então, o que a gente não quer é o que a gente vem falando, o impacto em casos graves. Então, eu achei um pouco precoce você colocar data de nova dose da Coronavac aqui no estado de São Paulo. Mas até lá a gente vai ter números, vai ter resultados de estudos para poder, de fato, definir qual é o intervalo e, afinal, quanto tempo a gente está protegido com essas novas vacinas. Assim, eu tenho falado que a gente aqui nessa situação de São Paulo, eu acho que a gente tem que olhar o lado meio cheio do copo. Também concordo, é precipitado marcar uma data, a gente tem que esperar ver até o que a epidemiologia vai dizer, o que os estudos vão dizer. Quem sabe nós precisamos de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta, sei lá, qual vai ser o intervalo entre isso? Será que a gente, a depender da situação epidemiológica, a gente vai precisar vacinar todo mundo? Ou os grupos de risco? Ou os idosos? Então, eu acho que é precipitado. Mas, por outro lado, olhando o copo meio cheio, pelo menos São Paulo tem um planejamento, né? Se confirmar, o que é muito bom e saudável, você já tem uma estratégia mais ou menos montada e o dia que for, que eu também acho que não dá para dizer qual vai ser a data, mas já existe um planejamento em relação a isso e uma estratégia já pensada, o que pode acelerar essa ação quando ela for necessária. Mesmo que seja eventualmente precoce, como vocês até colocam, dá para pensar de uma maneira muito simples.
Mal não faz. Dose extra, eu costumo dizer que não existe overdose de vacina, mas quando a gente está num cenário de doses limitadas, com necessidades de vacinar a população toda, a gente tem. E qual o objetivo da gente? É vacinar o maior número da população. Então, vamos fazendo a lição de casa de acordo com o planejamento. Vamos estender, vamos conseguir mais de 75% da nossa população. Vamos ver o que acontece em termos de epidemiologia. Vamos ver se aparece uma outra variante, ou vamos ver se a gente controla e a vacina pode virar uma rotina de tanto em tanto tempo, de acordo com a duração de proteção. Eu acho que tudo isso a gente vai ter essas respostas, só não precisa ficar tão ansioso que essa resposta não virá amanhã, né? E uma boa notícia da nossa live JR, né? Tanto a Joyce como o Nilson, que manifestaram preocupação, mal-estar com a dose da vacina, depois das explicações das senhoras, resolveram e dizem que vão tomar sim, viu? Aê! Palmas! Fala para eles, Celso, eles podem me mandar um WhatsApp falando o dia que eles tomarem, se for isso, dá compromisso com eles. Maravilha! Eu pergunto o seguinte... Quando é que nós poderemos dispensar o uso de máscaras, voltar à chamada normalidade? Eu acho que é uma ansiedade generalizada, não? Não, eu acho que ninguém gosta de usar máscara. A gente olhava os asiáticos, né, nos aeroportos, sempre de máscara. Malucos! Imagina, que absurdo, que exagero. Bom, então todo mundo pagando a nossa boca que a gente falava isso. Ou seja, a máscara realmente, em tempos de pandemia, além da gente ver o impacto que ela tem na própria Covid-19, Celso e Fábio, é impressionante o impacto que teve em outras doenças que também têm transmissão respiratória. Eu peguei os números de meningite recentemente, meningite meningocócica, doença grave, doença muito grave, que tem eventos graves nas crianças, toda mãe morre de medo de meningite. Se você vê o que aconteceu em 2020, é impressionante como diminui o número de casos. Você vai falar, mas não é só a máscara. Concordo, não é só a máscara. As crianças não foram para a escola, é uma série de coisas, mas que tem impacto em transmissibilidades, doenças respiratórias ou de transmissão através de gotículas ou aerossóis, é indiscutível. Então, assim, em relação à Covid-19, Celso e Fábio, infelizmente, eu era mais otimista, não tão otimista no sentido da gente remover a máscara tão cedo. Em ambientes fechados, em ambientes com muita gente, e que ainda tendo uma alta circulação viral, nós temos todo dia mais de 1.000 mortos no nosso país. Então, eu acho que nesta situação, e mesmo que a Europa está vendo, que tem um número muito menor, mas eles estão com um grande número de casos, ou seja, o vírus está circulando e é a Delta, que tem grande transmissibilidade, eu não vejo tão cedo, Celso, a gente se livrar dessa máscara em determinadas situações. Não estou falando para tudo, mas em situações onde você está em ambiente fechado, com mais gente, transporte público, shows, eu acho que vai ser difícil a gente tirar a máscara. Ô, Fábio, deixa eu te interromper e encaminhar a pergunta aqui da Marise Ferrante. Vai lá. Eu conheci uma pessoa que tomou as 2 doses e meses depois pegou a Covid e foi entubada. Qual a orientação que vocês dão, doutora Flávia? Realmente acontecem, mas são raros os casos. O que a gente tem que pensar, de novo, nenhuma vacina é 100%, nenhuma mesmo, não só de Covid. Então, pode, e depende também da resposta, a resposta imune é individual, eu não sei se essa pessoa é uma pessoa saudável, ela tem alguma comorbidade, mas o fato é, em termos de números, pode acontecer? Pode, mas é muito raro. Quando a gente pensa em campanha de vacinação, a gente está pensando no coletivo. Então, o benefício que a vacinação trouxe em reduzir esses casos graves e com intubação é enorme, mas é claro que alguns pouquíssimos casos vão acontecer. É triste, mas é assim, esse pequeno número não pode invalidar o que a gente já conhece em relação à proteção. É uma minoria, mas acontece infelizmente. A gente tem visto as aberturas progressivas, né? São Paulo, inclusive, já está começando a planejar a possibilidade de shows. Nós tivemos a abertura da Avenida Paulista, que foi um sucesso. Vocês, enquanto especialistas, começando pela senhora, doutora Rosana, quando a senhora vê isso, a senhora fica um pouco assustada assim ou já dá para confiar?
Nós temos só 1 minuto, hein, doutora? Ai. Tá bom. Não, assim, eu fico assustada, tá? Para ser bem objetivo. Fico com medo. Você fica com medo. A ver isso e estou preocupada com a introdução da nova variante mais transmissível. Mas eu insisto, a gente precisa começar a voltar, a retomar algumas coisas, mantendo os nossos níveis de segurança, que é basicamente o uso de máscara e, se possível, ambiente ao ar livre. Não esquecendo que não é só máscara, é usar a máscara adequadamente, é não colocar mão na máscara, porque senão a máscara vira uma inutilidade, a máscara que não é trocada ou não é lavada, ou seja, o que for, realmente é assustador quando eu vejo esses eventos. Eu só tenho tempo aqui para deixar registrado o agradecimento à doutora Rosana Richman, médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e à doutora Flávia Bravo, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. E agradecer também a participação do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.